amigos, muita paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, trazido pela nossa casa de oração Prozebem. Desde já desejamos que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos em nossas reflexões, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, né? Desde já também convidamos a que todos possam curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, que ainda não é inscrito. E caso você entenda que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, compartilhe os nossos vídeos, os vídeos que estão aqui no canal, convidando outras pessoas a conhecerem, porque assim estaremos auxiliando na divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Então, queridos amigos, para iniciarmos as reflexões de hoje, nós selecionamos um capítulo do livro Jesus no Lar. Jesus no Lar, ele é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e é de autoria de Neio Lúcio, do espírito Neio Lúcio. E nós escolhemos o capítulo 3 para as nossas reflexões, intitulado Explicações do Mestre. Para quem não sabe, Jesus no Lar traz diversas histórias em que Jesus está ali reunido na casa de Simão Pedro, certo? E ele vai trazendo muitas lições para cada um de nós. E a de hoje, particularmente, nos toca, porque nos identificamos com o que é dito aqui, o que é questionado a Jesus nesse capítulo. E vamos aprender mais ainda com o Mestre, que tanto já nos ensinou, e vamos aprender muito mais com ele. Então, vamos lá? Iniciando o nosso capítulo 3, Explicações do Mestre, do livro Jesus no Lar. Nos conta, Neio Lúcio, que estavam todos reunidos ali na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, conversando com Jesus, trocando ali as ideias sobre a Boa Nova, todo mundo ali conversando, tendo uma conversação bastante edificante, quando Sara, a esposa de Benjamim era um criador de cabras, ouvindo ali, Sara estava ouvindo os comentários de Jesus, e ela diz o seguinte ao mestre, olha só, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, Senhor, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Então, queridos amigos, dando uma pausa rapidinho aqui, quem não se identifica com Sara, não é verdade? Nós sabemos que nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, estamos, em grande maioria, aqui encarnados, buscando ainda aprender a vivenciar o amor, a caridade, o perdão, a indulgência e tantas outras virtudes que o Cristo nos apresenta. E quantos de nós não nos sentimos como Sara, quando estamos ali estudando, ouvindo uma palestra, ouvindo um ensinamento, e aí as pessoas começam a falar: ah, mas você tem que se desapegar dos bens terrenos, ah, mas você precisa perdoar, você precisa amar os seus inimigos, você precisa perdoar, precisa ser mais indulgente com o próximo, tem que se preservar da maledicência e várias outras questões que nos são trazidas à luz da doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, compreendidos à luz da doutrina espírita. E quantos de nós nos sentimos pequenos? Pequenos de tentar vivenciar essas muitas orientações. Porque Jesus é um grande médico, ele é o médico das nossas almas. E o seu evangelho é o medicamento que nós precisamos tomar. E quando nós tomamos esse medicamento? Quando nós
vivenciamos. E vivenciando, buscando vivenciar pelo menos, porque para nós ainda é muito difícil viver em plenitude tudo que o Cristo nos fala, mas quando nos empenhamos em viver essas orientações, em nos transformar, é quando estamos bebendo essa medicação. É trazendo o evangelho para nossas almas e buscando nos transformar. Mas quantos de nós não nos sentimos como Sara, que ouvimos e dizemos: Nossa, meu Deus, mas isso não é para mim. Eu não estou pronta para isso. Como é que eu vou fazer isso tudo? Eu me lembro de certa vez de que uma pessoa que estava fazendo tratamento espiritual na casa, que em determinado horário a pessoa precisa se recolher, dia e horário, se recolher, fazer as suas orações, fazer o evangelho, ficar um determinado tempo ali em repouso, orando, com pensamentos elevados. E aí essa pessoa disse que quando ele foi fazer, a primeira vez que foi fazer, quando abriu o evangelho, caiu lá, amai os inimigos. E essa pessoa diz, olha, eu comecei a ler isso daí, isso não é para mim. Eu ainda não consigo fazer isso. E aí, qual é a orientação que nós damos? Ainda, meu irmão. Porque ainda nenhum de nós consegue em plenitude fazer o que está ali, mas é um caminho. O caminho do progresso, da regeneração espiritual, é um caminho que a gente vai trilhando. É aos poucos mesmo. Só que aí é como ela disse, eu sei, eu entendo isso. Nós entendemos, se a gente pegar o evangelho para ler e estudar a luz da doutrina espírita, pegar a parte da moral para a gente estudar, a gente percebe que a gente sabe. A gente sabe o que Jesus vem nos orientar, o que o Mestre trouxe para nós. Nós sabemos que é, em essência, vivenciar o amor, porque tudo decorre dessa vivência, desse amor que Jesus nos ensina. Só que o que acontece, a gente se sente assim, ó, pequenininho, bem pequenininho mesmo. Porque a gente vê que a gente ainda tem tantas questões, tantos dramas que nós temos ainda, cada um com as suas lutas, as suas dificuldades, cada um, às vezes, já nos superamos em um ponto, o outro ainda não, e às vezes o outro já superou determinadas coisas que nós ainda precisamos superar, né? E aí a gente se sente pequeno, e era como Sara se sentia. Ela entendia, ela compreendia, mas ela não sabia como fazer. O que é que eu vou fazer com esses ensinamentos? Porque eu sou apegada, eu ainda não consigo perdoar. É difícil para mim. E aí vamos ver o que é que Jesus orientou a Sara, porque a orientação para ela é a orientação para nós também. Olha o que ele diz, o Cristo. Ele diz assim: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? E aí Sara responde: é a criação de cabras, Senhor. E aí Jesus diz para ela: e como é que você faz para você conservar o leite de cabra inalterado e puro no benefício da casa, do lado do benefício doméstico? E aí Sara diz: olha, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar com muito cuidado o vaso em que esse leite vai ser depositado. Se qualquer detrito ficar nesse vaso, em breve todo o leite se toca de franco azedume e não serve mais para nenhum tipo de serviço. Aí Jesus sorriu e exclamou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na casa de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal.
O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Então, queridos amigos, como não compreender essas lições do Mestre como um convite para cada um de nós, para que possamos efetuar realmente a reforma da nossa casa íntima. E a gente se pergunta, mas Bruna, qual é a reforma, mulher, que eu vou fazer dessa casa? É a reforma moral. É realmente buscarmos reformar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, pensamentos, sentimentos. Muitas vezes nós menosprezamos que nós precisamos trabalhar, fazer essa reforma íntima. Muitas e muitas vezes nós menosprezamos. E aí a gente deixa a nossa casa íntima, o nosso lar íntimo no abandono, não é? E o que é que acontece? Acontece, queridos amigos, que quando nós abandonamos a nossa casa íntima, não fazemos a nossa reforma, rapidamente vêm todos os escombros. Vêm as complicações psicológicas, emocionais, tudo. A gente vê que tudo que não é trabalho se estagna e apodrece. E é isso que acontece se a gente não se reformar, se a gente não se trabalhar. Deus tem os seus instrumentos para que nós possamos despertar para essa necessidade da reforma. E nós já podemos entender, nós já compreendemos qual a reforma que precisamos fazer. Então, que possamos nos trabalhar dia a dia, para que a vivência da lei de amor, de justiça e caridade se torne uma realidade para nós. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser. Teremos ainda muitas quedas, muitos aprendizados, mas é o trabalhozinho feito aos poucos de reforma que Jesus pede de nós, que o Pai espera de nós. Ele sabe que a gente não vai mudar de uma hora para outra. Não é assim que acontece. Mas ele já sabe que ele já nos enxerga como pessoas capazes, como os espíritos capazes de se trabalhar, de se melhorar, de buscarmos a nossa transformação. Porque se esse ensinamento que vem chega e nós não nos transformamos, não trabalhamos, ele vai azedar. Se essa água viva, que é o ensinamento que Jesus nos traz, penetrar num vaso sujo, ela vai virar lama. Então, que possamos, desde já, fazer as nossas reflexões, buscar verificar os pontos que mais são urgentes de transformação, e assim nos trabalharmos, e assim nos modificarmos, caminhando com Cristo, caminhando com Jesus, trabalhando com a nossa querida doutrina espírita que tanto nos auxilia, tá certo? Então, essa é a reflexão que nós separamos para hoje. Esperamos que tenha sido útil esse conteúdo para cada um, que possamos seguir esse caminho, essa trajetória da autoiluminação junto a Jesus, junto ao Mestre, seguindo seus preceitos e auxiliando uns aos outros nesse espírito de fraternidade que Jesus nos ensina, tá certo? Muita paz a todos, que a doce paz do Mestre Jesus possa nos iluminar hoje sempre.